Está no ar mais um programa Igreja de Você. Boa tarde, família Canção Nova. E já peço licença para que nessa tarde a gente possa viver juntos, experimentar com o programa Igreja de Você. E lógico, a sua participação, como todo programa eu falo, é muito importante. Então liga para nós no 2104-4444. No programa de hoje eu quero dizer que todo ano acontece o Retiro do Clero, que é uma graça, Na nossa arquidiocese aqui de Aracaju, todo ano eles realizam, na verdade, uma verdadeira bênção para os nossos padres, nossos sacerdotes. E lógico, a Igreja de Você esteve nesse retiro deste ano lá do Clero e você vai acompanhar com a reportagem de Rosalvo Nogueira. Cerca de 70 sacerdotes da arquidiocese participaram do retiro na Chácara João 23, no município de Salgado, interior do estado. O encontro acontece pelo menos uma vez por ano. O objetivo, levar a formação aos padres. O bispo auxiliar da arquidiocese, Dom Henrique Soares da Costa, foi o pregador do retiro. O tema da formação do clero foi dedicado à figura de Jesus. Dom Henrique disse que todos os sacerdotes precisam evangelizar, sempre voltados a levar as pessoas à importância de Jesus como o Salvador. Traz a gente voltar ao essencial da nossa missão, ao núcleo da nossa vocação, ao sentido mais profundo pelo qual a gente empenhou a nossa vida. Por mais que a gente fale de tantas coisas, o centro de tudo é Jesus. É porque nós cremos que Jesus é Deus, é o Salvador, que nós largamos tudo e nos consagramos a Ele. É por apostar toda a nossa vida em Jesus, que a gente renunciou a uma família, renunciou aos projetos que poderíamos ter abraçado, projetos de sucesso, de bem-estar econômico, de sucesso profissional, de um retorno emocional. Deixamos tudo isso por causa de Jesus. Então, voltar a Jesus, encantar-se sempre com Jesus, reencantar-se com Jesus, é vital para o cristão e, de modo especial, para o padre. O padre é aquele que age na pessoa de Jesus, mas não pode agir de verdade na pessoa de Jesus sem estar encantado com Jesus. O mundo espera que a gente seja testemunha de Jesus, não só propagandista ou marqueteiro de Jesus. Eu só posso ser testemunha se eu vi, se eu ouvi, se eu toquei. E um retiro como esse, um momento do retiro, um momento de oração, é que me faz ser testemunha, experimentar realmente Jesus. Dom Henrique disse como funcionam as reuniões com os sacerdotes e os encontros de formação. Aqui mesmo em Sergipe nós temos as 3 dioceses, uma vez por semestre, então 2 vezes por ano, uma semana de formação sobre algum tema que a gente julgue oportuno e atual. E o retiro, esse retiro que é norma canônica da igreja. Todo padre, todo religioso, toda religiosa tem que fazer uma semana de retiro uma vez por ano. Exatamente para recolocar-se diante do essencial. E o essencial é Jesus. O bispo disse ainda que não só os sacerdotes, mas todos nós devemos buscar ser 100% de Jesus. Faz parte da vida do cristão, 100%, e do padre de modo ainda especial. Eu me lembro quando era padre, eu morava em Maceió, estava indo a Recife dar um curso de teologia. Eu assinava uma matéria lá, intensiva, 15 dias lá dando aula. E logo que saí de Alagoas, na divisa, em São José da Coroa Grande, tem um piquete da Polícia Rodoviária, o guarda me parou para pedir os documentos. Quando eu baixei o vidro do carro, ele viu que eu era padre, estava ouvindo música gregoriana, ele disse: "O senhor é padre?" Eu disse: "Sou." Ele disse: "O senhor vai para onde?" "Vou para Recife." "Fazer o quê?" "Dar um curso." Ele não olhou os meus documentos, disse assim: "Padre, cuidado, padre, que não é fácil ser padre, é difícil, reze." Então eu disse a ele: a vida é difícil para todo mundo. Para um leigo também a vida é difícil de ser cristão. Ele disse: "Padre, mas tem uma diferença. Se eu cair, eu caio só, levo muito poucos. Mas se o senhor cair, tanta gente cai com o senhor escandalizada." Então, se ser cristão é difícil para todo mundo, se a gente tem que ser 100% seguidor de Cristo, todos nós, você também, mas nós padres, nós bispos, temos uma responsabilidade ainda maior. Eu num retiro como esse, se coloca isso para os padres, para que eles pensem sempre nisso e reflitam nisso aí, deste compromisso que ele tem com a sociedade. Sim, o retiro quer sempre nos colocar diante do sentido da nossa missão, em relação a Deus, em relação aos irmãos na fé, às ovelhas, e em relação ao mundo de um modo geral. Quando você se coloca diante de Deus com seriedade, não tem jeito, vem à tona a sua relação com Ele,
com os outros, com o mundo. E aí, vocês acabaram de conferir nossos sacerdotes reunidos aqui de Arquidiocese de Aracaju para que possam fazer esse trabalho santificado e sejam realmente, né, a face de Cristo para nós. E quadro formação de hoje, o padre Walter Van, ele nos fala do trabalho aos enfermos. E você que é família Canção Nova e é assíduo ao programa Igreja, você vai acompanhar. Meus queridos irmãos e irmãs, nós esses dias estamos celebrando São Camilo de Leles. E ao celebrarmos São Camilo de Leles, nos lembramos dos enfermos, das pessoas doentes. Sejam os enfermos em suas casas ou os enfermos nos diversos hospitais, especialmente aqueles que estão padecendo por enfermidades graves nas UTIs. Normalmente os camilianos são aqueles que se dedicam aos hospitais e à causa dos enfermos. Na nossa arquidiocese, nós temos a Pastoral da Saúde. E dentro da Pastoral da Saúde, os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão são aqueles que, pelo seu próprio ministério, exercem esse carisma e esse dom de estar próximo dos doentes. Tanto no território da paróquia, visitando as pessoas doentes nos apartamentos, nas casas, ou também nos hospitais, através da visita que é feita nos diversos leitos de hospitais e a oração feita com os enfermos. Na nossa igreja, nós temos o sacramento da unção dos enfermos, que é exclusivamente ministrado pelo sacerdote, uma vez que dentro do sacramento da unção dos enfermos está também a absolvição, que só pode ser dada pelo sacerdote. A unção dos enfermos é também chamado o sacramento da cura. Antigamente, chamava-se extrema unção, porque levou muita gente a uma falsa compreensão do sacramento, que parecia que quando o sacerdote chegava numa casa para ungir um doente, praticamente já estava encomendando o doente à morte. E criou-se um certo pânico, um certo medo da presença do sacerdote para a unção dos enfermos, devido à ideia de extrema unção, ou seja, uma unção em extremis, já no limiar da vida e praticamente nos braços da morte. O sacramento da unção, como nós entendemos hoje na nossa igreja, é um chamado sacramento da cura. Esse sacramento, uma vez levado ao doente, não tem como primeiro objetivo a cura física. Se for da vontade de Deus, pela unção, o Senhor também pode conceder a cura física. Pode também fazer com que aquele paciente, marcado pela dor, se recupere da sua enfermidade e volte ao convívio dos seus. Mas também o sacramento ele tem um outro sentido da cura, o sentido espiritual, que é o sentido mais profundo, que é libertar o doente de toda a escravidão do pecado, das suas angústias, dos seus medos, para que, mais livre e confiante e abandonado nas mãos do Senhor, deixe que a vontade de Deus seja operada na sua vida. Se for da vontade de Deus, que ele recupere a sua saúde e volte para o convívio dos seus, é preciso, então, louvar e agradecer ao Senhor por esse dom. Mas também, se for da vontade de Deus que, terminados seus dias na terra, aquele paciente retorne para o convívio com o Pai, devemos louvar e agradecer a Deus, porque todos nós sabemos que para nós cristãos a vida não é tirada, ela é transformada. Recentemente, visitando uma UTI, um dos pacientes me dizia: "Padre, reze para que meu pai fique bom." E eu dizia para ele: "Vamos rezar para que seja feita a vontade de Deus na vida do seu pai." Porque pode ser que, terminados os seus dias, seja o momento dele voltar para a casa do Pai. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, não tenham medo do sacramento da unção dos enfermos. Como diz São Tiago, tem algum enfermo entre vós? Chame o sacerdote, para que possa ungí-lo e, através da unção, se for da vontade de Deus, ele receba a cura física, mas, acima de tudo, a cura espiritual. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Viu lá como foi legal a formação do dia de hoje, né, desse programa? Isso mesmo. Você também é convidado a fazer esse trabalho, né, aos enfermos, para que a gente possa mostrar um pouco dessa esperança para eles, nós cristãos, né? E também, com certeza, você é convidado a fazer esse trabalho. E você não sai daí porque o programa está bom demais. No segundo bloco, você vai acompanhar os melhores momentos do Kairos que teve no domingo passado aqui em Aracaju com o Padre Fabrício. Espero você e sua família daqui a pouquinho.